Jesus. Eu prometo para os irmãos que eu serei breve. Não vou cansar os irmãos, amém? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração. Durante toda essa semana, eu tinha preparado uma outra mensagem. Eu acreditava que eu iria pregar essa mensagem. Eu ia falar sobre o poder da decisão. Eu tinha estudado, orado, decorado. Mas hoje nós tivemos a reunião em São Paulo. Quando eu cheguei na minha casa, o Espírito Santo falou no meu coração: eu quero que você mude a mensagem. Eu quero que você fale sobre esse assunto. Eu já preguei essa mensagem na nossa igreja. É uma mensagem bastante conhecida. É um tema que todo mundo conhece. Mas eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja e para a vida de cada irmão que aqui está, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem: o Deus que reverte situações irreversíveis. Repita comigo, diga assim: o Deus que reverte situações irreversíveis. Quem sabe alguns de vocês ou alguns de nós podemos ter alguma situação irreversível, humanamente falando, e a gente olha para a situação da qual faz parte da nossa vida e a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver solução. E isso também aconteceu na vida de alguns homens de Deus do passado. Mas a Bíblia diz que Deus entrou em ação e reverteu aquela situação. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja. Como diz lá em Samuel, o capítulo 7, o versículo 12: Ebenezer, estamos contentes, estamos alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus ajudou essa igreja a passar por esse ano, Deus vai ajudar a passar por mais esse ano também, em nome de Jesus. Cada ano vai ser melhor que o outro, em nome de Jesus, amém? Cada ano haverá uma superação de Deus neste lugar, para a glória e louvor do nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 ao 6. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 ao 6. O Deus que reverte situações irreversíveis. Está escrito assim a palavra do Senhor: antes que Isaías tivesse saído do pátio central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Meu irmão, se você tem alguma situação que você gostaria que Deus revertesse, duas coisas eu e você precisamos fazer. Primeiro, nos arrepender daquilo que está nos afetando, daquilo que está nos atingindo. Segunda coisa, nós precisamos orar ao Senhor. E a Bíblia diz que a oração do rei Ezequias foi uma oração com lágrimas, ou seja, foi uma oração de extremo arrependimento. Não foi uma oração que ele se comoveu, não, foi uma oração de arrependimento. Por isso Deus reverteu a situação dele. Deus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe quem você é, onde você vive, onde você mora. Deus conhece como você está aqui nessa noite. Não foi você que desejou vir simplesmente por ter desejado, mas o Espírito Santo de Deus trouxe você. Aqui estão as pessoas que Deus queria que estivesse, porque esta palavra, ela não voltará vazia, diz o Senhor, mas ela vai agir e ela vai operar no meu e no teu coração, para a glória e louvor do nome do Senhor.
A Bíblia Sagrada diz aqui no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, aqui fala sobre o poder ilimitado da oração. A Bíblia diz que a oração do rei Ezequias conseguiu reverter a sentença dada pelo próprio Deus. Eu acredito aqui que o pastor Sampaio, o irmão João, os outros irmãos que compõem essa igreja, têm orado, têm clamado, e vocês têm visto Deus reverter algumas coisas aqui. Esses são sinais de Deus. Haverá reversões maiores ainda em nome de Jesus. O Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você: você pode ser o maior pregador, você pode ser o maior adorador, não é você que traz as pessoas, não é você que atrai as pessoas para a casa de Deus. Quem traz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus tem muitas almas que vão ser ganhas para o reino de Deus neste lugar. Há muitas almas que Deus vai trazer, que vai fazer parte desse aprisco, e daqui esses irmãos subirão para a glória eterna ao encontro do Senhor seu Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele ouviu a oração do rei Ezequias. A Bíblia diz que a oração, a única coisa que pode mudar o coração de Deus é a oração. É a oração. Então eu quero dizer para você, querido irmão, nós somos um povo que oramos muito pouco. Nós reclamamos muito, nós questionamos muito, nós murmuramos muito, mas nós oramos pouco. Tem um ditado que diz assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E eu acredito que aqui os irmãos têm orado, os irmãos têm clamado. Então a oração que é feita neste lugar, ela vai quebrar a resistência de Satanás, ela vai quebrar os braços do maligno, ele vai cair por terra, e essa obra vai progredir, vai crescer, vai se desenvolver. Muitas almas, muitas vidas serão trazidas pelo Espírito Santo neste lugar, para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor, para orar, para crer naquilo que Deus vai falar ao coração de cada uma delas. A Bíblia Sagrada diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos o diabo? Com conversa fiada? Como que nós resistimos o diabo? Com oração. Joelho no chão, cara no pó, lágrimas em cima do altar, lágrimas sendo derramadas no chão. A Bíblia diz que isso tem o poder de reverter qualquer situação. A oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito sobre os seus efeitos. Aleluia. E Deus convoca eu e você para orarmos mais. Nós precisamos clamar, porque lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o Senhor diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Há muitas coisas que Deus quer revelar, há muitas coisas que Deus quer fazer, há muitas coisas que Deus quer trazer, mas isso só vai acontecer, só vai ocorrer quando nós orarmos ao Senhor, quando nós nos prostrarmos. Meu irmão, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, o Senhor diz assim: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Há um período de humilhação que eu e você passamos, antes da exaltação, antes da bênção, antes da resposta, antes do milagre acontecer. Primeiro nós passamos pelo período da humilhação. Todos nós passamos pela humilhação. Não tem ninguém aqui que não passa pela humilhação. Muitas vezes nós somos confrontados, muitas vezes nós somos desafiados, mas o Senhor diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Uma das coisas que Deus gosta é quando nós nos aquebrantamos diante do Senhor, quando nós nos apresentamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu não passo de pó e de cinza, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai ter misericórdia da tua casa e da tua família. A Bíblia diz aqui que a oração do rei Ezequias conseguiu reverter uma sentença dada por Deus.
E a sentença que Deus havia dado para ele, irmão, era de morte. Deus falou para o profeta Isaías: vai lá e diga para ele que daqui 3 dias ele vai morrer. Eu estou dando um tempo para ele colocar a vida dele em ordem, a casa dele em ordem. E a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e começou a orar, começou a clamar. Meu irmão, você quer a resposta de Deus? Você quer solução para o teu problema? Você quer vencer a crise? Você quer vencer a dificuldade? Ora ao Senhor, clama ao Senhor, suplica a Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. E a Bíblia diz que Deus gostou das lágrimas do rei Ezequias, porque eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de humilhação. Muitas vezes nós choramos, mas só que o nosso choro parece aquele choro de crocodilo. Você já reparou isso? Não é um quebrantamento, não é um arrependimento sincero, é apenas uma comoção, é algo superficial. Não, irmão. Você tem que derramar o teu coração. Você quer ver o que a palavra de Deus diz? Lá no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o profeta Jonas disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha que coisa interessante. Do ventre do peixe Jonas clamou o Senhor, e a Bíblia diz que ele foi livrado da morte. A Bíblia diz que Jonas, ele era um dos profetas. Deus mandou ele em Nínive pregar contra o pecado daquela cidade. E Jonas conhecia aquele povo, sabia que aquele povo era cruel, matava os profetas. Era um povo maligno, mas Deus queria ter misericórdia daquele povo. Por isso, irmão, que eu e você não podemos julgar ninguém, porque Deus conhece o coração de cada ser humano. A Bíblia diz aqui uma coisa interessante. Jonas, ele diz: Senhor, eu sou um homem de oração, eu nunca deixei de ir no templo orar. Essa é uma tradição, essa é uma cultura do judeu. O judeu tem esse hábito de subir ao templo para orar. Eu pergunto aqui, eu acredito aqui que os cultos de oração dessa igreja é cheio igual está hoje, não é? Você já reparou que é verdade, o culto de oração é cheio de anjos? Porque eu nunca vi, irmãos, todos os cultos de oração, em todas as igrejas, as pessoas parecem que todo mundo quer receber oração, mas as pessoas não querem orar. Você sabe de onde Jonas orou? Ele não estava no templo, ele estava dentro da barriga de um peixe. Ele seria morto em questão de minutos, ou de horas, ou de dias. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor de dentro da barriga do peixe. E a Bíblia diz que Deus o livrou da morte. Deus quer trazer livramento na tua vida nesta noite. Deus quer trazer livramento na tua casa, na tua família, nesta noite, em nome de Jesus. Meu irmão, eu acredito que se a pessoa estiver nos quintos dos infernos e ela clamar a misericórdia de Deus, Deus vai ouvir, Deus vai tirar ela de lá. Há muitas pessoas que estão no fundo, no precipício, no fundo do abismo. Não importa o lugar que você esteja, se você clamar, o Senhor promete responder o teu clamor, ouvir a tua oração e fazer com que o milagre venha até você, em nome de Jesus. Então nós precisamos orar ao Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, o próprio Jesus, ele revelou o poder ilimitado da oração. O poder ilimitado da oração. Você quer ver milagre? Você quer ver transformação? Para de reclamar. Para de ficar todo o tempo na frente da televisão. Medita mais na palavra de Deus. Coloca os teus joelhos no chão. Coloca a tua cara no pó e clama ao Senhor. Deus vai reverter essa situação do teu casamento. Deus vai reverter essa situação da tua casa. Deus vai reverter essa situação financeira que o país se encontra, que você se encontra, que a igreja se encontra.
quando nós pararmos de reclamarmos e começarmos a orar ao Senhor. Querido irmão, a Bíblia Sagrada diz lá no livro do Tiago, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia revela a eficácia da oração de um justo. Olha que coisa interessante. Ele fala sobre a eficácia da oração de um justo. A Bíblia diz que quando o justo ora, quando o justo clama, Deus levanta do seu trono e Deus dá ordem aos seus anjos, desce lá no terra, age sobre aquelas vidas, age sobre aquela circunstância, tira o meu filho daquela situação, quebra os grilhões, afasta Satanás, os demônios da vida, da casa, da família dele, em nome de Jesus. Sabe, irmão, a Bíblia diz lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo é o meu e o teu adversário. Ele anda ao meu e ao teu derredor, rugindo como leão, procurando uma brecha. Quando ele encontra, ele entra e ele destrói. Porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte A, que o propósito de Satanás é roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele combate essa palavra. Ele diz: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Meu irmão, por você ter orado, por essa igreja ter orado, por alguns irmãos aqui ter orado, Deus tem livrado a tua casa, Deus tem livrado a tua família, Deus tem livrado a tua vida. Inimigos têm sido afastados da tua casa, da tua família, do teu caminho, por causa do poder da oração. Então vamos orar, vamos clamar. Deus vai operar milagres. Irmão, você sabia que onde foi que Israel presenciou os grandes milagres de Deus? No deserto. Tem alguém aqui no deserto? Meu irmão, é nesse deserto que você está que você vai ver milagres tremendos acontecer. O sobrenatural de Deus agir, se manifestar de uma maneira poderosa para mudar circunstâncias e situações em nome de Jesus. Quem aqui acredita nisso em nome de Jesus? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, a Bíblia diz que a oração eficaz de Ezequias conseguiu fazer o próprio Deus revogar a sua sentença de juízo. Olha que coisa interessante. Às vezes a mãe tem um filho e de repente o filho está envolvido com crimes, envolvido com coisas erradas, mas a oração daquela mãe consegue fazer Deus reverter a situação de condenação, de destruição que está sobre ele. A oração de um justo tem poder sobre os seus feitos. A segunda parte dessa mensagem, rapidinho para a gente encerrar. A Bíblia diz aqui que pessoas que tiveram sentenças irrevogáveis, irreversíveis, transformada pelo poder e pela glória de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz que de acordo com a lei de Moisés, Davi era passível de morte. Olha o que diz aqui Levíticos, capítulo 20, versículo 10. A Bíblia diz que, porém, o seu arrependimento sincero fez com que o Senhor revogasse a sentença de morte contra Davi. Está lá em 1 Samuel, depois você pode ler na tua casa, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Nós sabemos o que Davi fez. Davi cometeu um pecado com Betseba. E Davi cometeu um outro pecado